Queridos irmãos e irmãs, bom dia, seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à sexta-feira dessa 32ª semana do Tempo Comum, antepenúltima semana do ano litúrgico de 2023 e também desse Tempo Comum. Hoje a igreja celebra também a memória de Santa Isabel da Hungria, padroeira da Ordem Franciscana Secular. Santa Isabel da Hungria e da Turíngia era filha de André II da Hungria e da rainha Gertrudes, descendente da família dos condes de Andex-Meran. Do lado materno, era sobrinha de Santa Edviges, tia das santas Cunegundes e Margarida da Hungria, e tia-avó de Santa Isabel de Portugal. Do lado paterno, prima de Santa Inês da Boêmia, vários santos na mesma família. Casara-se com o duque Luís da Turíngia, filho de Hermano I, e de Sofia da Bavária, soberano de um dos feudos mais ricos do Sacro Império Romano Germânico. O noivado foi realizado no castelo de Wartburg, capital do Ducado da Turíngia. Isabel tinha apenas 4 anos e Luís 11, quando ficaram noivos. Os dois príncipes tiveram 3 filhos e realmente apaixonaram-se e viveram uma grande e intensa história de amor. Tinha um matrimônio exemplar que atraiu sobre Isabel os ciúmes de sua sogra, a duquesa Sofia, e demais parentes do esposo. Foi fortemente influenciada pela espiritualidade franciscana, cuja ordem surgiu naquela época. Quis viver uma pobreza voluntária total. Contudo, foi desaconselhada pelo seu diretor espiritual, Conrado de Marburgo, que a aconselhou a viver as virtudes do seu estado, que era o matrimônio. Conta-se que certa vez, quando levava algumas provisões para os pobres nas dobras de seu manto, encontrou-se com seu marido que voltava da caça. Espantado por vê-la curvada ao peso de sua carga, ele abriu o manto que ela apertava contra o corpo e nada mais achou do que belas rosas vermelhas e brancas, embora não fosse época de flores. Dizendo-lhe que prosseguisse seu caminho, apanhou uma das rosas, que guardou pelo resto da sua vida. Em outra situação, avisado pela mãe de que a esposa havia acolhido um leproso sobre o próprio leito, Luís IV correu para lá. Mas os olhos de sua alma se abriram e ele contemplou uma imagem de Cristo crucificado. Luís IV apoiava e auxiliava a amada esposa em suas grandes obras de caridade. Porém, tamanha prodigalidade para com os pobres irritava os seus cunhados, os príncipes Henrique e Conrado da Turíngia. Ao partir para as cruzadas, acompanhando o imperador Frederico II, Luís IV faleceu de peste em Otranto, o que causou enorme dor em Santa Isabel, que recebera a notícia da morte em outubro, após o nascimento da terceira filha, Gertrudes. Esta dor, entretanto, foi ainda acrescida de maiores agruras quando seus cunhados, livres do temor que nutriam pelo irmão mais velho, expulsaram-na do castelo com seus filhos, em pleno inverno, sem dinheiro e sem mantimentos, e ainda proibindo o povo de agasalhá-las e a seus filhos. Resgatada mais tarde por sua tia Matilda, abadesa do convento cisterciense, Isabel preferiu confiar a seus parentes a educação dos 3 filhos, Hermano, Sofia e Gertrudes, e quis tomar o hábito da Ordem Terceira de São Francisco, junto de suas 2 fiéis damas de companhia, Juta e Isentrude. Seu confessor e mestre, algum tempo depois, juntamente com os cavaleiros que tinham acompanhado o duque da Turíngia à cruzada, corajosamente enfrentaram os príncipes, irmãos do duque falecido, e exortaram-lhes a crueldade praticada contra a viúva de seu próprio irmão e contra seus sobrinhos. Os príncipes não resistiram às palavras dos cavaleiros e pediram perdão a Santa Isabel e a restauraram em seus bens e propriedades. Mestre Conrado de Marburgo, o confessor, o orientador espiritual de Santa Isabel, a orientou numa vida de renúncia, não sem ele mesmo impor-lhe uma rígida e sufocante disciplina que precisou da intervenção dos amigos para ser abrandada. Ela usou parte de sua fortuna para construir um hospital em honra de São Francisco de Assis em Marburgo. Nesta época de sua vida, a santidade de Isabel manifestou-se de forma extraordinária, e seu nome tornou-se famoso em todas as montanhas da Alemanha. Dizia-se que São João Batista vinha lhe trazer pessoalmente a comunhão, e que inúmeras vezes ela foi visitada pelo próprio Jesus Cristo e pela Virgem Maria, que a consolavam em seus sofrimentos. Uma de suas amigas, depois do processo de canonização que surpreendeu várias vezes a santa elevada no ar,
a mais de 1 metro do chão, enquanto contemplava o Santíssimo Sacramento absorto em êxtase contemplativo. Perguntada certa vez sobre que fim queria dar à herança que lhe pertencia, disse: minha herança é Jesus Cristo. Em Marburgo, prestou assistência direta aos pobres e doentes, onde veio a falecer poucos anos depois, em 1231, com apenas 24 anos. Foi sepultada com grandes honras. Na Alemanha, também seu marido Luís IV e sua filha Gertrudes são honrados como santos. Foi canonizada pelo Papa Gregório IX em 1235, por ocasião do 7º centenário do seu nascimento, em 20 de novembro de 2007. A cidade do Vaticano fez uma emissão extraordinária de selo comemorativo do evento, com 300 mil séries completas, em 10 selos por folha. É padroeira da Ordem Franciscana Secular. O Papa Bento XVI falava sobre Santa Isabel da Hungria. Dela disse o cardeal Ratzinger, arcebispo de Munique, Papa Bento XVI. O que fez foi realmente viver com os pobres. Desempenhava pessoalmente os serviços mais elementares do cuidado com os doentes. Lavava-os, ajudava-os, precisamente nas suas necessidades mais básicas. Vestia-os, tecia-lhes roupas, compartilhava a sua vida e o seu destino. E nos últimos anos, teve de sustentar-se apenas com o trabalho das suas próprias mãos. Deus era real para ela. Aceitou-o como realidade e por isso lhe dedicava uma parte do seu tempo. Permitia que ele e sua presença lhe custassem alguma coisa. E como tinha descoberto realmente a Deus, e Cristo não era para ela uma figura distante, mas o Senhor e o irmão da sua vida, encontrou a partir de Deus o ser humano, imagem de Deus. Essa é também a razão porque quis e pôde levar aos homens a justiça e o amor divinos. Só quem encontra Deus pode também ser autenticamente humano. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que desse a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora, eu sei com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar,
está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, chegando hoje à sexta-feira, reta final dessa 32ª semana do Tempo Comum, que é a antepenúltima desse ano litúrgico 2023. Estamos aí bem próximos do fim e, portanto, sobretudo essas últimas 3 semanas, nos colocarão em contato de maneira direta, clara e objetiva com o final da nossa vida. A partir do texto do Evangelho de São Mateus 25, que conta para nós 3 parábolas escatológicas. Nós meditamos a primeira domingo, 32º, a segunda será no próximo domingo e a terceira na festa de Cristo Rei. A igreja, através da palavra, vai alimentar em nós a necessidade de nos prepararmos. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá ao nosso encontro, portanto, estar preparado para esse encontro, levando uma vida em sintonia com a sua vontade, para nós que cremos, é condição colocada. Não haverá a menor possibilidade de participar da alegria do Senhor, levando uma vida em sintonia com aquilo que o mundo é e produz. É por isso que, domingo, 32º, a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 6, 12 a 16, onde o autor sagrado colocou a sabedoria que procede de Deus como algo possível a nós, acessível a nós. Diferentemente do que muitos imaginam, a sabedoria divina não é algo fora do nosso alcance. Nós precisamos, buscá-la, amá-la, contemplá-la. Precisamos desejá-la com firmeza e com sinceridade de coração. E nós veremos que ela estará ali à nossa disposição. Se madrugarmos por ela, a encontraremos à porta da nossa casa antes de sairmos para as nossas atividades cotidianas. E todas as nossas atividades serão conduzidas por essa sabedoria, que, quando perfeita em nós, gera também uma prudência perfeita. Nos faz, preparar a nossa vida de modo que o futuro não nos pegue de calças curtas. E esse futuro é exatamente o encontro com o Senhor, que nós ouvimos no Evangelho domingo, Evangelho de São Mateus 25, a primeira parábola escatológica, os versículos de 1 a 13, onde Jesus comparou o reino dos céus com aquelas 10 jovens, dizendo que um grupo de 5 era prudente e o outro grupo de 5 imprudente. A diferença entre uma e outra, a partir da prudência ou da imprudência que marca cada grupo, foi a capacidade de prever o futuro. Convidadas para se encontrar com o noivo, levar o noivo até a noiva, sabiam que o noivo tinha uma hora mais ou menos marcada, mas era mais ou menos, poderia atrasar. E se o noivo atrasar, é importante ter óleo a mais consigo.
E as 5 prudentes levaram, encheram as lâmpadas de óleo e levaram um pouco mais de óleo. As imprudentes não, levaram só o óleo que comportava a lâmpada. E o noivo demorou, e demorou bastante. E caiu a noite, a madrugada chegou e elas acabaram dormindo, cochilando, dormindo. E é quando menos se espera que uma voz se fez ouvir, um grito ressoou. O noivo está chegando e de seu encontro. E é nesse momento que a vida se revela na sua verdade. O grupo das prudentes se rebelaram, preparadas. Vendo que a lâmpada estava se apagando, levaram o óleo consigo, repuseram o óleo e a lâmpada acendeu novamente com força. As imprudentes não tinham mais de onde tirar óleo. Viveram a vida na flauta, né, gente? Foram fazendo o mínimo necessário, aproveitando bem, sem prever nada, vivendo como se não houvesse amanhã. Amanhã a gente resolve, né? Dá um jeitinho, né? A vida do imprudente é a vida do jeitinho. A hora que acontecer, a gente dá uma melhorada ali, aqui, dá uma garibada. O problema é que parece, de acordo com a palavra, que em Deus não tem isso. O último momento não dá. Talvez não haja tempo para fazer aquilo que ao longo de uma vida inteira a gente deveria ter feito, que foi acumular o óleo. Pedir emprestado é uma possibilidade. Vai funcionar? Parece que não. Porque o óleo é o resultado da vida vivida. E a vida é pessoal, particular, cada um vive a sua. Eu não posso transferir a minha vida para você, nem você para mim. E comprar no mercado é outra possibilidade. O mercado vende óleo. O problema é que o mercado que vende óleo nasceu. Você vai comprar. E o outro problema é que no intervalo usado para você comprar óleo, é nesse momento que o noivo chega. E quem está preparado entra, e como o noivo é a figura principal, uma vez que entrou no lugar da festa, quem estava preparado entrou e a porta se fechou. E uma vez que se fechou, não abre mais. E chegaram atrasadas as imprudentes. Uma vida inteira para acertar, não acertou. Bate na porta, outra possibilidade. Bate, quem sabe abre, mas não abriu. E a voz lá de dentro foi muito clara. Ao pedido das que estavam fora, Senhor, Senhor, abre para nós. A voz respondeu, não conheço vocês. Vocês viveram uma vida inteira sem fazer nada que eu havia pedido. Tentou ajeitar agora no final, não dá. E Jesus terminava o evangelho com alerta. Portanto, ficai atentos, vigilantes, porque não sabeis o dia nem a hora. Que o noivo vai chegar é fato. Dia e hora não interessa, fique preparado, esteja preparado, porque a hora que ele passar, ele não espera ninguém, não. Como diz o bom e velho ditado, carona se espera no ponto. Quando aquele que vai dar carona tem que esperar, dá ruim, né, gente? Quem está precisando é que espera no ponto. Marcou 11 horas, esteja lá 10. Não é marcar 11 horas e chegar meio-dia, não, que folga é essa? Não dá. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, segundo a leitura domingo, falou, né? Que esse momento chega para todo mundo. E quem está preparado é arrebatado com o Senhor. Aqueles que morreram antes em Cristo ressuscitarão para a vida nele. E quem estiver vivo ainda por ocasião da sua vinda, se estiver preparado, também vai com ele para o céu. Não haverá nenhuma vantagem para um lado nem para outro. Importante é estar preparado. E é nessa toada que a gente está caminhando e chegamos hoje à sexta-feira. E a primeira leitura que está nos acompanhando ao longo da semana do livro da sabedoria, hoje chega ao capítulo 13, os versículos 1 a 9, onde o autor da sabedoria, de maneira assim, poderosa, vai chamar a atenção desse mundo pagão, onde a comunidade está inserida, né? Cidade de Alexandria, no Egito. Esse mundo pagão que está atraindo os olhares e a atenção de muitos membros da comunidade, que estão achando que a sabedoria do mundo pagã é mais interessante, e o autor da sabedoria está aí, nessa luta para mostrar que a verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus. Deus que é o princípio de tudo. E vai mostrar hoje a insensatez desse mundo pagão, que coloca nas criaturas aquilo que é próprio do Criador. Adoram as criaturas, servem as criaturas, se encantam com as criaturas, e não entendem que atrás das criaturas tem a obra de um Criador, que é a origem da perfeição e da beleza dessas criaturas. A sabedoria do mundo não conseguiu dar
a esses sábios, entre aspas, a capacidade de ir além da aparência. O mundo se encanta com a aparência das coisas e para na aparência. A sabedoria que vem de Deus não quebra a aparência. E você, através da beleza das criaturas, você é capaz de enxergar aquele que fez as criaturas, o Criador. E se a criatura é bonita, o Criador é mais ainda. Se a criatura é poderosa, como eles achavam, né, o trovão, a tempestade, o raio, o relâmpago, eram todos seres divinizados. Se eles divinizam a criatura, o que será o Criador então? E com esse discurso, o autor do livro da sabedoria vai desmontando essa sabedoria humana, que é tão humana, desumanizada pelo pecado, humana porque perdida no mundo, vai mostrando a fragilidade dessa sabedoria. Uma sabedoria que só vai até a casca e é pouco. É preciso se imbuir da sabedoria de Deus para ir mais fundo, para conhecer a realidade verdadeira das coisas. Então diz o autor da sabedoria hoje, capítulo 3, 1 a 9. São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus. Se ignoram a Deus, ignoram o princípio das coisas. E por mais que sejam cientistas, sábios, doutores, estão ainda muito aquém da sabedoria plena. O que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é. Olha aí. Aquele que diante do que é visível para ali e é pouco. Pode ser até considerado inteligente, mas a inteligência ainda está fraca. Nem tampouco pela consideração das obras chegaram a reconhecer o artífice. Artífice com A maiúsculo, né? Aquele que de fato é, porque fez tudo e não foi feito por nada. Tomaram por deuses, olha aí, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugidio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Colocaram a confiança e a esperança nas coisas criadas. E adoraram a criatura no lugar do Criador. Não tem nada mais ignorante do que isso. Se encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses, reconheçam quanto o seu Senhor está acima delas, olha aí. Se a criatura é tudo isso, imagina o Criador. Pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver por analogia aqueles que as criou, se você tiver a sabedoria que vem de Deus. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Né? Às vezes, dentro do homem, tem até um desejo de Deus, mas às vezes o encantamento das coisas do mundo cega e impede de continuar procurando a sua busca. Mesmo assim, nem a este se pode perdoar, porque se chegaram a tão vasta de ciência, a ponto de investigar o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Olha aí, que texto bonito da sabedoria, que desmascara, que derruba, né? Todo prédio de sabedoria do mundo. Uma sabedoria que vai só até a casca. Só se rege, só se faz até a aparência, é pouco. A vida é muito mais do que aquilo que salta aos olhos. Há muita coisa para além. E os que creem sabem disso. Respondendo essa leitura, né, do livro da sabedoria, capítulo 3, 1 a 9, o salmo que nós respondemos a essa leitura é o 18. Os céus proclamam a glória do Senhor. Olha aí. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica essa notícia. Deus é mais. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Contemplar o mundo criado, se essa contemplação se baseia na sabedoria que vem de Deus, podemos chegar a Deus através das criaturas.
Se faltar a sabedoria que vem de Deus, paramos nas criaturas e as transformamos em nossos deuses. Esse é o perigo. Daí, Sabedoria 13, 1 a 9, Salmo 18, nos preparam para o Evangelho. São Lucas 17, 26 a 37, ainda o discurso escatológico de São Lucas, né? Que hoje vai dizer como que nós precisamos dessa sabedoria que vem de Deus para a gente não se perder no aqui e agora das nossas vidas, nesse corre-corre, nessa loucura. Que Deus ele vai se dando a conhecer esse emaranhado que é a nossa realidade. E a gente precisa ter um olhar apurado, um ouvido apurado, um coração sensível para poder ver, ouvir, acolher esse Deus que se dá aí nesse mundo do jeito que está. E para chamar a nossa atenção, Jesus no Evangelho de São Lucas lembra duas personagens do Antigo Testamento, Noé e Ló, que viveram dois momentos da história da salvação em que o mundo passou por uma grande destruição. E que, de acordo com os relatos do Gênesis, as pessoas viviam envolvidas na sua própria vida, comendo, bebendo, se dando em casamento, sem pensar em nada. Enfiadas cada vez mais no seu próprio pecado e não davam atenção à palavra de Deus. Até que veio o dilúvio, até que veio a chuva de enxofre e destruiu tudo. E só quem estava preparado, porque atento à voz desse Deus, se salva. Ló e Noé com a sua família. Então, esses exemplos que Jesus traz alertam a gente. Nós também podemos nos perder, né? Envolvidos que estamos com as coisas do mundo, com os nossos afazeres, buscando satisfazer as nossas necessidades, às vezes nos perdemos de Deus. Deixamos Deus passar pela nossa vida sem nem nos darmos conta. É hora de ter atenção. Reta final do ano, grita aos nossos ouvidos, o tempo está passando. A ampulheta da sua vida está com pouca areia para cair no buraquinho da parte de cima para a parte de baixo. O tempo está cada vez mais escasso. Vigie, fique atento. A qualquer hora que você não sabe, a coisa poderá acabar para você e para mim. E o nosso encontro com o Senhor se dará. Como seria esse encontro se fosse agora? O que é que eu teria para apresentar a Deus? O que é que da minha vida vivida ao longo desse tempo que eu estou aqui, eu produzi para poder apresentar a Deus como algo que revele a Ele a minha fidelidade à sua vontade? Como que nós estamos? É isso que a liturgia nessa reta final do ano quer produzir em nós. Então diz São Lucas hoje, 17, 26 a 37. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Olha aí. Foi de repente, mas não foi. Porque o aviso foi dado, mas ninguém ouviu. O alerta foi dado, mas ninguém se preparou. Até que o dilúvio chegou. E quem ouviu e se preparou, se salvou. Quem não, se perdeu. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo de enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, não haverá tempo para mais nada. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Por quê? Porque quem está preparado vai, quem não está preparado não vai. E é importante perceber que a preparação não exclui da vivência do cotidiano, né? Quem está preparado e quem não está, continua nesse mundo, fazendo o que tem de ser feito. Nós trabalhamos, nós pagamos nossas contas, nós construímos nossas casas. O problema é como você faz isso. Se você coloca nisso tudo fim
da sua vida e se perde nessas coisas, deu ruim para você. O crente é aquele que está no mundo, mas não é do mundo. Enquanto ele vai vivendo as realidades do mundo, o seu olhar está sempre fixado no além do mundo. E é por isso que quando esse além se aproxima, ele entende. Quando esse além chega, ele enxerga e se entrega. Ele não é pego de surpresa. Ele está fazendo, ele está limpando a casa, mas ele sabe que limpar a casa é provisório. Que a qualquer hora não vai mais limpar a casa. Você está entendendo? É disso que se trata. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? E Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Os sinais estão sendo dados. É preciso saber lê-los, interpretá-los. É preciso entender que a figura desse mundo passa. E que daqui a pouco nós que estamos aqui não estaremos mais. E nada do que aqui nós fizemos, e o resultado de tudo será levado conosco, a não ser aquilo que foi feito em fidelidade à vontade de Deus. Que vai acender as nossas lâmpadas e nos permitir entrar na festa de casamento na hora que o noivo chegar. Viver assim não é fácil, o mundo distrai a gente bastante, né? A beleza das criaturas atrai, é o livro da sabedoria hoje. E a gente pode se perder nas aparências das coisas. Para não nos perdermos, é preciso que nós alimentemos a nossa fé. A palavra de Deus, fé que se alimenta pelos ouvidos. Para que nós estejamos à luz da palavra enxergando sempre além. Contemplamos a beleza daquilo que existe no mundo, mas não nos perdemos nessa beleza. Porque essa beleza é passageira. E ela me revela que se a criatura é tão bonita, o Criador deve ser imensamente maior. E é com o Criador que eu quero me encontrar. É com o Salvador que eu quero me encontrar. É com o Santificador que eu quero me encontrar. Que Deus nos ajude e que vivendo essa última semana, essa antepenúltima semana, essa reta final do ano e do tempo comum, nós estejamos aí nos preparando, cada um de nós, para que a hora que chegar o momento do nosso encontro com o Senhor, nós nos apresentemos, né? Com a certeza de termos vivido e nos esforçado por viver exatamente aquilo que Ele pensou de nós, assim seja. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. Eu estarei com Ele. Eu estarei com Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sede propício, Senhor, ao vosso povo, para que, repelindo sempre o que vos desagrada, se aleguem cumprir a vossa lei. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquemos em paz, depois em paz saiamos para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.